Entrevista do dia. Dia 7 de setembro se aproxima e com ele a previsão de manifestações a favor e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro em várias capitais e cidades do país. Diante do cenário em que o Brasil se encontra, desarmonia entre poderes e conflitos sociais, o que a gente pode esperar desses protestos? Sobre esse assunto a gente conversa agora com o cientista político e mestre em ciências sociais, professor Jurutan Alves. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao Super N, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito. Bom, professor... Espero poder elucidar alguns assuntos nesse momento. Com certeza. Não temos dúvida disso. Professor, para começar, antes de falar dos protestos propriamente ditos que a gente vai ter, as manifestações do 7 de setembro, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre essa divisão que nós temos no Brasil. E essa divisão não vem de hoje, essa divisão política. Quase, eu já falei aqui algumas vezes, que é quase um duelo do bem contra o mal, né? Que um lado não aceita absolutamente nada do outro, que um lado demoniza o outro o tempo todo. E isso não vem desse momento, isso vem já de alguns anos no Brasil. Quais são as origens dessa dualidade política, desse radicalismo político que a gente tem no Brasil no dia de hoje? Olha, eu começo a analisar essa dualidade. Ela vem um pouco antes de 2014, mas já em 2014, quando começam as eleições, ela se aflora, de certa forma. No meu ponto de vista, ela começa quando há o julgamento, no Supremo, do chamado mensalão. Ali já começa a imprensa colocando as questões que estão acontecendo dentro do cenário nacional, dentro do Congresso, com relação falando sobre compras, possíveis compras de votos, e também a forma como foi feito essa apuração trouxe, já começou a trazer esse afloramento. Porém, na eleição de 2014, ela se acelerou, principalmente entre os dois candidatos, que era Dilma Rousseff e o Aécio Neves, aqui de Minas Gerais. Aécio Neves batia muito forte naquele momento. Ele já dizia que, naquele momento, já falava o seguinte: olha, não é necessário somente vencer o PT no pleito eleitoral. O que nós temos que fazer é destruir o PT. Então já eram falas muito pesadas naquele momento. E a continuidade desse processo após a derrota de Aécio Neves ajudou a aflorar ainda mais esse processo que já estava em deterioramento na sociedade. Professor, e depois disso nós tivemos um aprofundamento dessa dualidade na política brasileira. De maneira geral, do ponto de vista político, o que isso representa para nós cidadãos? Eu pergunto no seguinte sentido: nós temos prejuízos que são causados por todo esse radicalismo e pela dificuldade, muitas vezes, que as pessoas, como um todo, têm de analisar a política mais friamente e muitas vezes se comportando como se fosse uma torcida de futebol e não algo que precisa ser analisado com a luz da razão. Sim, a perda, para a democracia, ela é uma perda quase que irreparável. Nós estávamos caminhando num sentido no Brasil, até um certo ponto, onde tínhamos, por exemplo, participação democrática em algumas decisões políticas. Hoje nós não temos mais isso. Quer dizer, esse processo que acontecia com o orçamento participativo, por exemplo, que já aconteceu em Belo Horizonte, que existia e chamava as pessoas para a participação em como seria gasto os valores em determinada obra em sua região. Hoje, por exemplo, nós não ouvimos falar mais isso. Antigamente, você ouvia falar também de uma participação um pouco maior nas decisões, principalmente locais, em alguns municípios. Hoje também não se ouve mais isso. Então, esse processo hoje de ter uma divisão social foi uma perda, e é uma perda muito grande para a democracia. A participação democrática exige que as pessoas estejam inteiradas, informadas do processo que está acontecendo politicamente, economicamente, e por isso a importância, por exemplo, dos meios de comunicação, como a imprensa, e também possa ter como participar, meios de participar. E esses meios hoje, eles não estão sendo respeitados. Por isso estamos vendo também muitas guerras. Por exemplo, a questão da demarcação das terras indígenas, que poderia ter sido feito um debate sobre isso e agora foi acabar no Supremo.
Pois é. O professor, e agora, para 7 de setembro, nós temos um cenário em várias capitais, em várias cidades do país, de manifestações a favor, de manifestações contrárias ao presidente da República. O presidente tem radicalizado o discurso cada vez mais, tem insuflado os apoiadores deles em manifestações contra o Supremo, até que nos últimos dias ele ainda deixou claro, ou tentou deixar claro, que o problema dele é mais voltado contra dois ministros e não especificamente contra o Supremo, mas a gente vê o presidente praticando uma série de ataques às instituições brasileiras. O que nós podemos esperar desses protestos do 7 de setembro? Ou isso é uma incógnita total? Se a gente vai ter protestos que ao menos sejam pacíficos do ponto de vista da presença das pessoas, sem quebradeira, ou tudo pode acontecer diante dessa incitação ao ódio que a gente tem visto? Olha, primeiro nós temos que entender que o presidente ele teve uma capacidade muito grande e foi mestre nisso, em colocar em pontos estratégicos pessoas que também defendem o seu pensamento. No caso, na PGR, você tem o Aras, o Augusto Aras, que até então, né, agora está demonstrando algumas situações devido às suas pressões que ele tem sofrido, está tomando algumas decisões contrárias ao governo. Mas até então, isso não acontecia na PGR. E também, na Câmara dos Deputados, nós temos o Lira, que esperando, né, estando com um orçamento, parte do orçamento, né, em suas mãos, tem também negligenciado tudo que tem acontecido. Bom, diante desse cenário que nós estamos vivendo, em que os poderes estão, nesse caso, enfraquecidos diante da sua defesa da democracia, o que acaba sobrando são as resistências e as lutas nas ruas. As ruas acabam se demonstrando, né, o que deveria ter sido resolvido de forma democrática. Bom, essas reações, elas podem levar a isso aí. Por isso, as necessidades maior de ter um sistema de segurança, principalmente porque em algumas capitais você tem manifestações a favor e contrárias ao presidente. E essas manifestações podem ser levadas, né, a vias de fato. O problema maior que eu vejo não é somente as manifestações estarem nas ruas, muitas vezes estarem dentro dos quartéis também. E isso pode ajudar a aflorar essa situação de violência. Que às vezes, para um lado, a polícia protege, e para o outro lado, que ela for contrária, ela pode também, o próprio Estado, agir de forma violenta. Isso a gente acompanhou essa polêmica, em especial no estado de São Paulo, até com uma postura muito rígida, muito dura do governador João Dória. E aqui em Minas a gente já noticiou hoje, inclusive, que o Estado-Maior da Polícia Militar já deu alerta de que militares se atenham ao papel de garantir a livre manifestação e não participem de nenhum ato, seja favorável, seja contrário, a quem quer que seja. Agora, professor, diante desse quadro, inclusive, que o senhor aponta, dessa questão que envolve os militares, há quem diga que o Brasil está criando, com enfraquecimento de instituições democráticas, do Estado Democrático de Direito, com os ataques que o próprio presidente da República desfere a todo tempo contra essas instituições, que o Brasil está criando um ambiente propício para um golpe. Na avaliação do senhor, enquanto sociólogo, enquanto cientista político, nós corremos esse risco e há, de fato, um ambiente propício para um golpe? Ou, por mais que estejam sendo atacadas, as nossas instituições do Estado Democrático de Direito ainda estão funcionando e impediriam alguma eventual tentativa de golpe no país? Olha, eu não vejo as instituições democráticas brasileiras funcionando a contento, com a qualidade que deveria. O fato de nós estarmos aqui hoje debatendo, por exemplo, o 7 de setembro, da forma que vai ser, já demonstra um certo enfraquecimento do processo democrático. O fato de estarmos debatendo se a polícia ou não, né, se os militares ou não, vão estar interferindo nesse processo, também demonstra um enfraquecimento, nesse caso, do processo democrático. Então, o processo democrático ele tem que ser defendido. O que eu vejo hoje é uma ação maior acontecendo através do Supremo. Justamente por causa disso, o Supremo vem sofrendo, né, ataques constantes a esse respeito, porque
é a única instituição que está trabalhando, de certa forma, dentro, como se diz o próprio presidente, das 4 linhas até o momento, para poder defender o processo democrático. Já que o Congresso, como eu acabei de falar, nós temos ali o Lira, por exemplo, que não permite, né, esse avanço do debate democrático dentro do próprio Congresso. Ainda que no Senado, o Pacheco, né, consiga, de certa forma, produzir um efeito contrário. Bom, o que pode acontecer daí para frente, como foi a pergunta que você me fez, de certa forma, fica a respeito de como as instituições irão se portar após as manifestações. Quer dizer, o Augusto Aras, como eu disse, tem demonstrado uma certa mudança no seu comportamento. Eu não sei se essa mudança irá permanecer. Se permanecer, acredito que possa haver um fortalecimento do processo democrático. Professor, nós temos visto todas as últimas pesquisas no Brasil apontarem que o presidente Jair Bolsonaro está com a popularidade em queda. Ele tem vivido um momento de pressão na questão da queda da popularidade, inflação alta, preços dos combustíveis nas alturas. Nós temos também derrotas que estão sendo impostas ao presidente no Senado. Na Câmara, para conseguir aprovar alguma coisa, o senhor já falava isso agora há pouco, depende muitas vezes da articulação direta do presidente da Câmara, Arthur Lira. É um momento de pressão para o presidente Jair Bolsonaro. E a ideia dele, nós sabemos, é mostrar ou demonstrar força nesse 7 de setembro, sobretudo de acordo com o tamanho dos protestos ou das manifestações, da quantidade de pessoas que forem às ruas. Quais podem ser os resultados, digamos assim, para o presidente, a depender do formato e do tamanho dessas manifestações? O presidente pode sair maior ou pode sair menor dessas manifestações do 7 de setembro? Primeiras notícias. O que é destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Apresentação Primeiras notícias. O que é destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Apresentação Primeiras notícias. O que é destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Apresentação Primeiras notícias. O que é destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Apresentação Primeiras notícias. O que é destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Apresentação Primeiras notícias. O que é destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Apresentação Primeiras notícias. O que é destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Apresentação Primeiras notícias. O que é destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Apresentação Primeiras notícias. O que é destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Apresentação Primeiras notícias. O que é destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Apresentação Primeiras notícias. O que é destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem... Muito bem. Cientista político e mestre em ciências sociais, professor Jurutan Alves, conversando com a gente sobre as manifestações do 7 de setembro. Muito obrigado pela entrevista. Prazer falar com o senhor, professor. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu fico satisfeito, né? E também é um tema de extrema importância estudar agora a democracia. Eu agradeço e estou à disposição.